O Flamengo hoje teve a chegada do zagueiro Léo Ortiz, depois de uma longa novela. O zagueiro foi confirmado como novo reforço do Flamengo. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros pelo jogador que é do Red Bull Bragantino, agora adversário do Botafogo. Você está vendo aí na foto, ele chegou muito sorridente, muito feliz, e vai chegar para um setor que é o setor de destaque do Flamengo nessa temporada. Um grande destaque, tem que se dar o crédito para o lado defensivo, para o aspecto defensivo do Flamengo, que é composto pela dupla Léo Pereira e Fabrício Bruno. Sofreu apenas um gol em 11 jogos, tomou um gol em 6 clássicos, e se conseguir 0-0 nas 2 partidas, o Flamengo vai ter essa possibilidade de passar a final. 2 empates sem sofrer gols fazem o Flamengo passar de fase para ir para a final, agora nesse jogo contra o Fluminense, enfrentando o Vasco ou Nova Iguaçu. Mas o importante de tudo nessa defesa do Flamengo é a solidez dessa dupla. E aí muita gente se pergunta, será que o Léo Ortiz, com o preço que está chegando, vai ser titular absoluto do Flamengo? Será que ele vai reeditar a dupla com o Fabrício Bruno? Os dois tiveram bom entrosamento no Red Bull Bragantino. Eu acho que é uma dupla que está bem estabelecida, Fabrício Bruno e Léo Pereira, como vocês estão vendo aí. É uma dupla que consegue, além de fazer uma boa recomposição defensiva, sabe ter uma boa construção com os pés. São jogadores que não são famosos jogadores zagueiro, né? Conseguem ter uma boa saída. O Léo Pereira, inclusive, fez um belo gol de falta agora nesse jogo contra o Madureira por 3-0. Então, são jogadores que, para mim, têm que ser mantidos na equipe titular. O Léo Ortiz vai chegar em um momento, uma eventual convocação do Fabrício Bruno, do Léo Pereira, que, para mim, abrindo já um parênteses aqui, um dos dois deveriam ter sido convocados para essa lista de Dorival Júnior. Não entendi a escolha do Murilo, do Palmeiras. Fabrício Bruno já é, para mim, desde o ano passado, um dos melhores zagueiros brasileiros, se não o melhor zagueiro. O Murilo é um grande jogador, mas Fabrício Bruno está sendo um componente da melhor defesa entre todos os clubes da Série A. Então não entendi a convocação, mas eventualmente pode ser que um dos dois seja convocado, e a chegada então do Léo Ortiz, que não é um zagueiro novo, ele tem 28 anos, já é um zagueiro experiente, capitão do Red Bull Bragantino, já teve bastante rodagem nessas competições internacionais, vai chegar para somar e muito. Uma negociação que se arrastou e diz que mostra um Flamengo muito forte para esse ano. Fechou esse ano com Vinha, que ainda é lateral esquerdo reserva para o Ayrton Lucas, que foi convocado. Fechou também com De La Cruz, que foi a contratação mais cara do Flamengo. Agora acerta com Léo Ortiz e também acertou com o Maicon do Corinthians, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk. Foi uma contratação, inclusive, surpreendente, ao meu ver, pelo lado do Flamengo. O Flamengo fez a contratação pagando 6 milhões de euros, o Corinthians ainda tem um tempo para cobrir essa proposta, mas ao que tudo indica, o Corinthians não vai ter dinheiro para cobrir um jogador, e eu tenho acompanhado bastante os jogos do Corinthians. Diferentemente do Léo Ortiz, não é um jogador que me agrada tanto. O Maicon tem um bom passe, tem uma boa chegada, pode jogar tanto como segundo ou até mesmo um camisa 10, né? Um terceiro homem de meio de campo no esquema de 4-3-3, mas não me agrada bastante o futebol dele nesse ano de 2024. Mas também está longe de ser um pereba, vai ajudar a pedido do Tite, que já conhece o jogador dos tempos de Corinthians, e para uma temporada que é longa, onde o Flamengo tem chances de fazer de 60 a 70 jogos, a reposição do banco de reservas não pode ser tão diferente, não pode ter uma diferença técnica tão grande assim. Então o Flamengo vai ter no banco o Alan, que ainda não disse para o que veio, desde que o Flamengo contratou. Vai ter o Igor Jesus, que é um jogador também muito interessante, que é da base. Vai ter possivelmente agora o Maicon e o Gerson, que está fora, vai ficar fora inclusive por um bom tempo. A gente tem até um print dessa situação chata do Gerson. Pode ser que volte com o De La Cruz já como titular para o banco de reservas. Mas aqui o Planeta do Futebol, reproduzindo uma notícia que saiu do Globo, do jornal Globo, apontando uma situação grave do Gerson, né? Ele vai ficar 3 meses, possivelmente, para voltar ao Flamengo, vai perder essa fase de grupos da Libertadores da América por conta de um problema seríssimo que ele teve nos rins, né? Foi algo bem sério mesmo. O Flamengo está tratando com muita cautela toda essa situação, porque chamou muita atenção. Foi uma
uma situação que o pessoal comentava que duraria uma semana. O Gerson passou por um procedimento cirúrgico e não vai poder ajudar o Flamengo. Mas essas movimentações, esses reforços que o Flamengo tem continuado e tem ido atrás ainda nesse resto de janela, mostra um Flamengo agressivo e bastante ambicioso para essa temporada.